Estamos aqui em mais um Gambito da Rainha, com uma rainha maravilhosa. Essa rainha incrível, posturada, Cristiane Carvalho. Seja bem-vinda. Olá, Joyce. Eu que agradeço aí todas as palavras e direciono também você, rainha, essa mulher forte que tem recebido tantas pessoas aqui no Gambito da Rainha. Obrigada pelo convite. Saiba que eu estou muito feliz de te receber hoje aqui. Olha, gente, vai ter coisa aqui que vocês vão, ó, certeza. Mas, Certeza. Cris, quem que é a Cristiane Carvalho? Bem, eu sou nascida aqui em Brasília. Sou uma mulher que venho da agricultura familiar, de um meio de dificuldades, né? Uhum. E me formei em gestão comercial e tenho sido uma entusiasta na questão ambulante nos últimos 10 anos. Eu posso me resumir como uma mulher vencedora naquilo que eu me propus a fazer. Uau, uma mulher vencedora. E conta pra gente, a sua infância foi aonde? Bem, eu nasci aqui em Brasília e a minha família vem de São Luís do Maranhão e do Pará. A do Maranhão. Sim, Sua mãe do Maranhão e seu pai do Pará, não? minha mãe é de São Luís do Maranhão, da Uhum. capital, e meu Ó. pai é de Cândido Mendes, que é divisa exatamente de Bragança, Pará, naquele período onde o pessoal fazia extração de bauxita. Sim. Então, o meu bisavô É norueguês mesmo? namorou com a minha avó índia e deu origem ao meu pai. E a minha mãe, Por ser alta. Por Sim, causa da Noruega, né? O povo é bem alto. exatamente. E eu sou a menor lá de É casa. mesmo? Isso. Seus irmãos, qual a altura dos seus irmãos? Ah, os meus irmãos têm São quantos? São quantos? somos três, né? Frutos Três. do primeiro casamento do meu pai. Aham. Ele teve outros filhos porque os homens normalmente seguem esse padrão, né? Sim. De ter algumas mulheres e terem vários filhos. Aham. Então a mamãe é de São Luís do Maranhão e Sua mãe é pequenininha ou grande? a mamãe tem acho que é 1,60 m no máximo. Aham. Ela não é tão grande. O papai que era bem alto Aí mesmo. os filhos ficaram tudo grande. Ficamos mesclados, né? A mistura afro-indígena com estrangeiros, brasileiros, noruegueses e portugueses. Então, a nossa cultura, a nossa fisionomia ficou bem diferente, né? Excêntrica. Eu me acho bem diferente. É, que legal. Mas aí eles vieram para Brasília e eles continuaram juntos, seus pais? Sim, o encontro deles foi, na verdade, fruto de um trabalho missionário. Não é Americanos mesmo? vieram fazer um trabalho de missões do Pará para o Maranhão e Brasília. Então, com o trabalho missionário de evangelização de índios, desse pessoal de origem quilombola, eles vieram fundar uma igreja aqui em Brasília. Então, nesse ministério, eles se Eles eram conheceram. adventistas, não? Não, o pessoal trabalhava para era uma missão, eu não me lembro exatamente o nome, mas era Ritmo Batista. Aham. Hoje são Igreja Cristã Evangélica da Aliança. Fica no Gama, tem em todas as cidades satélites. Mas Uhum. quando eles se conheceram foi aqui. Hum. Então eles se separaram, né? Porque minha mãe veio trabalhando com os americanos em 1969 e os americanos, como tinham a responsabilidade, eram adolescentes, eles ficaram com medo dela engravidar antes da hora e devolveram ela para São Luís. Eles Ah, acabaram casando por correspondência olha. e quando ela voltou de São Luís para cá, eles foram morar já na Ceilândia. Eles já tinham saído do Bandeirante, porque no início da evangelização fundaram a igreja no Núcleo Bandeirante, no Aham. Gama, e aí vieram para a Ceilândia já quando aconteceu aquela transição das Vila Tenório, Vida do Urubu e Então você essas pegou a Ceilândia desde pequenininha. desde pequena. Na verdade, quando eu nasci, eu morava já na QNL, porque quem recebeu o lote na Ceilândia Centro ali, próximo à administração, foi a minha avó. Então, os meus pais adquiriram também uma casinha que eles chamavam da X, na Sim. QNL 5. Mas essa coisa de mudar para lá e para cá, eles ficavam indo e vindo, né, do Nordeste. Acabou que nós, quando retornamos, ele vendeu a casa da QNL e foi para São Luís do Maranhão tentar a vida lá de novo e voltou já para a área agrícola da Ponte Alta Sul, Hum. quando eles deram sequência no trabalho de agricultura familiar, que era a raiz da família no interior do Maranhão, próximo ali ao Rio Corda, né? Eles plantavam o quê? Arroz. O Oh. papai já em 1983 a 85, ele fazia um trabalho ali junto com o pessoal da Embrapa. A Embrapa já fazia já um acompanhamento desse pessoal de agricultura familiar.
e ele já fazia exposição na antiga Feira do Torto. Cebola, a gente tinha uma barragem em frente à chácara, então na baixada onde tinha água ele plantava arroz. Olha. E ele já era um negociante, né? Uhum. Tanto de plantação de arroz, feijão de corda, mandioca, milho. Quando não tinha, fruto da negociação entre os chacareiros ali, ele comprava da chácara do japonês milho, e eu não vendia ambulante nessa época na rua, mas os meus irmãos mais velhos, com 10 e 7 anos, Já ele vendia. colocava para pegar os produtos da chácara e vender ali no Gama Sul, circulando como vendedores ambulantes, que até hoje tem, né? Na verdade, era carroça. E você era bem pequenininha nessa época? Nessa época eu tinha 5 anos, né? 5 Mas anos. o meu pai, ele sempre... A mesma cultura que os pais dele e os avós tinham no interior do Maranhão, que era educar os filhos no plantio, ele também fazia isso conosco. Então, Então, toda a parte de terra, tudo vocês conhecem ali. O plantio, o período da terra. O plantio, o período da terra, a questão de plantar a semente, cuidar da questão das pragas, da saúva. Olha. Então, a gente tem Cresceu essa assim. origem. Crescemos E assim. como é que foi sua adolescência? Bem, nós mudamos da chácara por conta das dificuldades para o Gama Sul e voltamos a morar em Ceilândia. Tipo, parecia um ciganismo, né? Mudando para cá e para lá. Mas eu passei a minha adolescência praticamente na Ceilândia. Fiz alguns cursos. A minha mãe foi naquela época que ainda fazia cadastro nas secretarias para colocar as pessoas em emprego. Ela foi trabalhar na antiga Funabem do Gama. Uhum. E a dificuldade de descer da Funabem do Gama para a chácara no período noturno, ela quis morar de aluguel no Gama. De lá nós voltamos para Ceilândia e a mamãe me colocou para fazer na adolescência curso de corte e costura e me colocou no Senac para fazer relações públicas. E quando começou aquela época, já era 1990, Windows, Word, Excel, Sim. quando a gente ainda tinha aquela coisa de acesso Sim. discado, eu fiz os primeiros cursos exatamente no Senac. Nossa, de Ceilândia que legal, Centro. Que legal, me lembra muita coisa, essa Sim. parte de escada. Demorava. Nossa, era Aquele terrível. barulho. E a gente assim, doida pra... Tinha CQC? Rapaz, não tinha CQC, não me Você lembra lembro de você conversar direito. Já conversou pelo CQC? Não Não, conversava pelo CQC era uma florzinha que tinha que ficar acendendo assim, e a gente conversava com a pessoa em outro estado. E aquilo ali era, acho que, o futuro WhatsApp, o futuro message. Eu peguei, na verdade, aquela fase de sala de Orkut? bate-papo, quando a gente começou a conversar mesmo, era o MSN, É, o e o Orkut. Só respondendo sobre a minha adolescência, nesse período, a minha tia trabalhava na Catarinense, já no comércio. E já quando ela entrou para o comércio ambulante como feirante, a gente fazia Feira do Pedregal, eu estudava de segunda a sexta. Uhum. No sábado, eu e a minha mãe, a gente trabalhava mesmo, ela sendo funcionária pública, a gente fazia faxina num apartamento aqui na Asa Sul, e a minha tia, no domingo, me levava para fazer feira no Pedregal. Durante Nossa. a semana, eu fazia a Feira do Gran Circular, que era onde era a antiga plataforma do metrô, aqui na rodoviária. Os ambulantes saíram de lá, ela não teve muito êxito no shopping popular, né, porque não tinha muita movimentação, mas eu vim da agricultura familiar, passando por diversas áreas até chegar nesse movimento político, né, de hoje. E como é que foi essa questão, quando você se viu assim, nossa, eu vou atuar nessa área? Ela veio natural ou foi uma coisa assim que você queria? Não. Para falar a verdade, eu recusei esse processo político durante muito tempo, né? Uhum. Fazendo uma síntese da adolescência até a minha fase adulta e materna, eu trabalhei em diversas empresas no setor produtivo, né? Em supermercado, como demonstradora, com a antiga TCO, que hoje é a Vivo. E em um momento eu fui contratada pela Philips da Amazônia. E na Philips eu tinha uma rotina de viagens muito grande de Brasília, Goiânia e Palmas, porque era líder de região desses 3 estados. E 2009, pulamos para 2009, eu engravidei. Então, desse trabalho na chácara, a minha mãe teve que sair do lar para ir trabalhar com faxina. Mamãe até trabalhou com o pessoal da Cecim Sarquis, era a Dona Linda. Sim. Eles tinham um sorvete sem nome aqui na Asa Norte, que era uma delícia. Eu fiquei com memória afetiva do sorvete. do sorvete, que não é como hoje, né? O sorvete, ele tinha... Era um gelato italiano, muito gostoso. Então, a minha mãe, por
sair do lar e me deixar sozinha num ambiente de chácara, eu me recordo muito de chorar com a carteira, que a carteira de trabalho tinha um espelho. Então eu fiquei sozinha na chácara com muitos homens e a figura feminina fora do lar, eu fiquei com um trauma. Eu não queria ter um filho e transferir essa responsabilidade de deixar o meu filho sozinha como eu fiquei. Então, uma menina de 6 anos numa chácara, tendo que ir para a escola a pé, sem a mãe dentro de casa, foi uma coisa que me marcou muito. Então, quando em 2009 eu estava trabalhando com a INSEP e a Roca, eu descobri uma gravidez. Também não tinha planejado meu filho. Eu e o pai queríamos, né? Mas a gente não sabia em que momento que eu ia ficar grávida. Então, eu decidi sair da indústria e ao amamentar ele teve a ideia, Cristiane, vamos vender pastel e caldo de cana na rua, porque eu vi o pessoal, os ambulantes lá no Parque Sul, quando eles estavam construindo o Parque Sul ali do lado do Parque Shopping, eu vi uma mulher com uma pacoteira de dinheiro assim. Aí eu fui o quê? Fazer o curso do Sebrae, o microempreendedor individual, porque como eu ia cuidar apenas da questão da maternidade, eu não queria ficar sem a contribuição do INSS, e também não queria ficar sem ter outra renda. Por mais que eu tivesse ali já um pouco de estabilidade, imóvel alugado, eu queria ter um pouco mais de recurso, porque nunca é demais, principalmente para nós que somos mulheres. Verdade. E começamos a trabalhar dentro da legalidade. O que o Sebrae diz? Vai, faz um empreendedor individual, procura uma administração para que você tenha a sua autorização. Então, na época, era a transição do governo Arruda para o Agnello. O Arruda fazia um trabalho de organizar ambulantes, dar o curso, e nós descobrimos que tinha um sorteio na coordenadoria das cidades. Até então, nesse período, era uma coisa organizada. E nas transições de governo, quando chegou na época do governo Hollenberg, começou uma briga entre food trucks e ambulantes. Alguém conseguiu aprovar uma legislação de food truck, que eu não sei quem é, nunca fui atrás disso, mas os ambulantes queriam ter o direito de participar ali daquele processo, de continuar vivendo a história de ambulantes em Brasília, né, dos últimos anos, que era ter a autorização do governo para trabalhar nos espaços. Até então eu não sabia que o universo, que era esse político, era apenas uma vendedora ambulante querendo trabalhar dentro da legalidade, porque é muito complexo para um ambulante hoje trabalhar na rua. Não pode isso, não pode ficar aqui, não pode ir para ali. E eu percebi todas as dificuldades de várias mulheres que trabalhavam com seus filhos debaixo da barraca e passando por situações vexatórias dentro do governo, né? Então, participando desse processo político não organizado. Pegar, né? Leva mercadoria. E como tem um efetivo baixo e a demanda do ambulante é muito alta, porque não tinha só ambulante de evento. Até então, eu já sabia, porque sou cidadã, nasci aqui. Então, ambulante em semáforo, de porta em porta, o carro do ovo, o carro da pamonha, tem ambulante dentro dos órgãos públicos, vendendo Natura, Avon, Boticário. Sim, é verdade. Em órgãos particulares. Então, é um comércio que, desorganizado, eu comecei a perceber que essa desorganização não era boa. Então, quando foi a transição do Agnello para o governo do Hollenberg, a própria Secretaria Executiva das Cidades, que era a CEGET, eles não sabiam o que fazer no carnaval. Marcos Dantas, né? Não, era o Marcos Dantas. Na época, para quem nós nos direcionamos, que eu não me direcionei sozinha, já havia um interesse dos ambulantes de abrir um sindicato, porque até o momento a gente nem sabia que existia sindicato. Olha. Ali em fevereiro de 2025. Então, nós, devido à bagunça generalizada que tinha com a mudança de governo, a própria secretaria falou que quando assumiu, eles deram fim toda a papelada. Eles não sabiam nem quantos ambulantes tinham, nem como que funcionava. E aí, quando nós percebemos que eles estavam precisando de ajuda, eu e a minha amiga Zenilda Correia da Silva, que é minha colega hoje não só de rua, mas também de instituição, nós nos disponibilizamos para ajudar o Leonardo Brandão, era o Petinati e o Falcão. Eu não sei se você chegou a conhecê-los. Sim, sim. Então, o Leonardo Brandão, nós chegamos perto dele, que veio todo mundo de Goiânia e das regiões vinham trabalhar nos eventos de Brasília. E aí nós falamos para ele, olha, nós sabemos como o sorteio funcionava e nós vamos disponibilizar para ajudar. Então, ele fez uma pesquisa, descobriu que não tinha legislação, que não podia nos autorizar, porque a portaria estava vencida, e aí começou o nosso trabalho. Em 22 de setembro de 2015, o Gildemar, o Bernardo, que são amigos de rua, eles procuraram o deputado Lira
para fazer a primeira audiência pública no período para ter uma legislação de ambulante, que até então nem o governo, Não tinha. nem uma instituição tinha promovido um trabalho para organizar essa categoria. Então, foi quando eu comecei, tá? Às cegas. Eu, na verdade, só estava à procura de uma autorização, continuar o trabalho que já vinha fazendo de 2011 a 2015, sem passar por vexame. Porque quando você recebe uma autorização do governo, que você está ali localizado no ponto onde foi estabelecido, você não passa por situações com a AGFIS, não pode ficar aqui. A própria secretaria já marcava o lugar, já entregava a documentação correta. Então, eu fui percebendo, ao caminhar no mercado ambulante, imagina eu, venho da indústria, onde tudo é organizado. Você tem ali... você tem toda uma equipe para te atender. Eu vou empreender. O Sebrae ensina, vai lá empreender. Vou pra rua. Vai pra rua. Na verdade, eles fazem isso o tempo inteiro, né? Todas as vezes que tem um curso de capacitação, onde ele coloca a mulher para fazer um curso de pães, de bolo, artesanato, ele está motivando esse comércio ambulante. Só que a briga entre comércio ambulante e o empresário, o grande empresário, não é nem uma questão de briga, é apenas uma falta de cooperação e de uma organização. Então, parte do princípio que a secretaria falou, o que vocês estão precisando? Olha, se vocês não têm uma lei, nós não podemos autorizar. Então, a própria secretaria fez uma pesquisa para saber se tinha um sindicato, descobriu, nos colocou junto com esse sindicato, e a partir daí nós conseguimos uma legislação e uma regulamentação dessa lei. Só para ser sucinta. Essa legislação e a regulamentação, ela não foi de iniciativa minha, eu não posso me apropriar, dizer que foi iniciativa somente minha, a gente teve a Foi um grupo coletivo. Foi porque quem representa a categoria, cada estado tem as suas representações por meio das federações, né? Como o comércio ambulante, ele é comércio, então ele fica sediado na Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal. Quando esse grupo de sindicato não está organizado, a legislação também diz que a FEComércio DF é que tem que organizar os inorganizados. Como não era o caso, tinha um sindicato que era... Então, vocês tinham a federação e vocês tinham a FEComércio. Qual que é a diferença? FEComércio é federação também, não é? A federação é a FEComércio. Na verdade, funciona assim. Tem a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e a FIBRA, Senai e SESI, que é o Sistema S. Sim. A CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, e cada confederação tem nos estados as federações. As federações congregam os sindicatos. Mas o sindicato dos vendedores ambulantes, ele não tinha um trabalho... A gente chegou praticamente naquele momento onde estava cortando aquela contribuição sindical, estava aquela discussão se ia descontar o imposto sindical direto do empresário, que o STF realmente fez aquele corte. Então, no momento que eu cheguei no sindicato, o presidente do sindicato tinha feito aquele trabalho dos shoppings populares aqui em Brasília, que foi no Gama, em Ceilândia, e esse que fica ao lado da antiga rodoferroviária, e não tinha um projeto em andamento. O que eu percebi como cidadã é que... ficou tudo abandonado. Ficou porque se não tem recurso para o sindicato, se o sindicato não tem um efetivo, tá? Um gerente, uma equipe técnica que atenda, ou para fazer estudo e pesquisa da base, não tinha projeto para ambulantes. A prova disso é que não tinha lei, nem uma proposta nem do governo, dos governos anteriores. O Roriz tratava ambulante muito bem, né? Deixava o pessoal trabalhar livre. O Arruda dava treinamento, mas até então, projeto mesmo específico para ambulantes não tinha. O presidente do sindicato falava, Cristiane, as pessoas precisam de nós. Eu falei, não, senhor, eu estou de mudança para o Ceará, porque o que eu fazia aqui, eu poderia fazer em outro estado, e eu não queria fazer. E ele dizia para mim, as pessoas precisam de nós, e eu... Você acha que Brasília é mais truculenta do que outros estados, para poder... mais hostil para a pessoa que vende na rua? Ou o Brasil inteiro sofre esse tipo de hostilidade contra o ambulante? Em todo o país discriminação. Isso acontece. Eu vou continuar fazendo a exposição que você vai compreender. Então, ao chegar no sistema, a própria CNC tinha um antigo programa chamado SEGS. A própria confederação, ela fica instruindo presidentes de sindicato como organizar as suas bases. Porque o ambiente onde você discute e resolve essas questões é dentro do espaço sindical. Só que você tem sindicatos laborais e sindicatos
sindicatos patronais. Até então eu não sabia, eu tinha uma visão de que sindicato era tudo a mesma coisa. Qual que é a Não diferença? é porque o sindicato laboral ele representa o trabalhador. E o sindicato patronal, ele representou o empresário organizado. Tá? Então, tem o sindivarejista, sindiatacadista, sindicato de Meu representantes Deus. comerciais. Aham. É um mundo, um universo. É um universo gigantesco. Então, nesse universo, só de sindicatos patronais, são 1.275 sindicatos que existem dentro da Confederação Nacional do Comércio. E aí, de 4 em 4 anos, há uma troca de gestão. Quando esse representante ele começa a aprender como representar nas cadeiras, ele Igual nossos tem... deputados. Exatamente. Aí ele tem que sair do cargo para andar. Nesse caminho de legislação e aprovação, eu consegui fazer uma universidade corporativa que chama UniCNC e um programa interno. Eu parei as minhas atividades de ambulante em 9 de abril de 2017, porque o sindicato não tinha efetivo, não tinha recursos, e eu precisava, eu compreendi a necessidade da categoria. As próprias senhoras que me viam falando, elas pediram para eu seguir e eu, para falar a verdade, eu fui muito contra gosto, tá? Eu só queria mesmo uma autorização para trabalhar, esse negócio de coletividade, não estava muito afim de fazer isso. Eu fui... eu não posso ser mentirosa. Eu queria a minha parte. Eu só queria fazer o meu trabalho e eu não pensava de forma coletiva. Esse sentimento, ele nasceu em mim, fruto exatamente das dificuldades que eu fui passando pelo caminho e fui compreendendo que sim, os ambulantes que estão nas ruas, eles são de que origem? São pessoas, por conta das crises, que vieram da indústria, são donas de casa que não tiveram oportunidade de trabalho, que elas fazem aquilo para complementar a renda, a Hermes, a Avon, a Natura, o Boticário, ou que seja uma formação no Senac, no Senai, essas pessoas vão ali. Então, não são empresários que foram capacitados, foram pessoas que foram empreender cegamente. Então, quando eu compreendi o mercado, e que de fato havia necessidade, eu fui fazer gestão comercial na faculdade Senac, que até então eu tinha conquistado um cargo de gestão porque uma mulher chamada Alessandra Machado reconheceu a minha liderança na Philips e me disse: nunca deixe que ninguém diga que você não é uma líder, você é uma líder nata. Porque ela viu o meu comportamento com as pessoas. Então, essa mulher me puxou e falou: eu sei que você não tem o curso superior, mas eu estou te convidando para ser líder de 3 estados. Então, esse reconhecimento de liderança, ele vem comigo desde o meu nascimento. Eu sempre fui a mulher que tomei a frente em casa, para a construção. Na escola, eu sempre fui representante de turma. Então, naturalmente, eu ia me encontrar em um momento onde eu iria representar pessoas, só que até então eu não sabia disso. Então, fruto desse trabalho no sistema, eu fui... vice-presidente do sindicato durante 8 anos, no período de 2018 a 2022. Comecei em 2015, 16 e 17 no test drive, né? De 2018 a 2022. Aí eu sentei dentro da diretoria da FEComércio como diretor adjunto, aprendi como que era o rito. Dentro do conselho do Senac, eu fui conselheira suplente durante os 8 anos. Fiz parte de uma secretaria de governo que era do antigo PRODF, sentei ali nas cadeiras, aí eu fui entender como que as coisas funcionavam politicamente e que eu precisava fazer um trabalho ali não somente de estudo, pesquisa, conhecimento, mas elaborar um plano que era a orientação da CNC. O que a CNC orienta os sindicatos? Que eles tenham exatamente tudo que a instituição tem para que eles tenham autonomia e representem as suas bases. Mas você concorda comigo? Como é que você vai representar uma pessoa sem conhecimento? Não tem como. Você não vai operar o olho com um mecânico. Então, não funciona. Gestão é com uma pessoa que não tem a gestão. Então, eu sou cria do sistema. Quer dizer que adolescente eu já fiz relações públicas. Então, naturalmente, a vida me conduziu. E durante todo esse período, políticos, porque quando você representa ambulantes, quando passa pelos processos eleitorais, as pessoas acreditam que essa base é muito organizada. E não é. Sem recursos, eu não conseguia fazer estudo, pesquisa, responder às cadeiras de representação como diretora, porque a cadeira não é minha. Ali, quando eu sento, eu estou representando toda uma categoria, não são as minhas ideias.
fruto de tudo que eu ouvi, eu sento ali e converso com os outros empresários que reclamam exatamente do comércio ambulante, como que é esse trabalho e como nós podemos trabalhar juntos. Então, toda a minha base para me tornar uma pessoa política oficialmente agora nessa campanha política veio desse processo. Essa questão de ter sido convidada para ser deputada distrital, eu já tinha sido convidada por outros membros de outros partidos, mas eu sempre neguei. Eu falei, não. E até o próprio companheiro de sindicato falava assim para mim, nunca queira ser política. Eu não entendi antes, mas nessa época onde a gente... Por que você acha que ele falava isso? Porque de certa forma, você imagina uma instituição que não tem efetivo. Tá? E você encontra com 65 anos experiência, né? Uma mulher inexperiente, aí você ensina ela a trabalhar e de repente ela vai para o mercado político. Quem ia ficar no meu lugar fazendo o que eu fazia? Porque eu não atuava só como vice-presidente, eu era secretária, eu fazia o meu trabalho de conselheira do Senac e o dele. E o que eu fiz, voltando à sua pergunta, né? Durante o processo eu escrevi um plano de negócios na faculdade para ambulantes, fiz um plano de trabalho, legal. Peguei um planejamento estratégico que já tinha sido orientado pela CNC de 2008 para 2020. Então, 2019, quando eu terminei o curso, faltavam 2 anos para cumprir aquele planejamento estratégico. E fiz negociações com parceiros para que a gente, mesmo sem recurso, atendesse às expectativas da base, que era o quê? Fazer estudo e pesquisa para responder uma demanda de quem são, de onde vieram, quantos são. Porque a maior pergunta, a pergunta que eu sempre ouvi nesse período foi, quantos são os ambulantes? Então, não tinha esse número. Como é que eu ia responder essas questões para o governo, demandar por recurso, se eu não tinha esse número? Não era quantificado, né? Não era, ainda não é. Quem quantificou... Até hoje? Até hoje. Até hoje não conseguiram quantificar. Quem fez esse trabalho? Foi na época do auxílio Covid, que eu já estava praticamente com a plataforma pronta, em 2020, que o governo Bolsonaro lançou o auxílio Covid para ambulantes. E aí o CAGED nos trouxe um número, né? O SERPRO, que 65 milhões de habitantes se cadastraram no auxílio Covid. Desse percentual, 650 mil estavam cadastrados no Distrito Federal. Quando a Caixa Econômica Federal fez um limpa, esse número baixou para 450 mil, mas essa resposta ela nunca veio. Em 2021, após a morte do querido Chico Maia, que era o presidente da FEComércio, que foi vítima, inclusive, do Covid, na transição veio um gestor da CNC, lógico, mudou as cadeiras... Seja no governo, seja dentro do sistema, nosso trabalho como sindicato era bater lá e falar, olha, me ajuda com isso daqui, eu estou querendo fazer esse trabalho aqui com ambulantes, e ele aprovou 14 visitas técnicas nos outros estados. Então, nós fomos Pirenópolis, Goiânia, Caldas Novas, fomos para Vitória. Inclusive, quando o nosso sistema estava pronto em 2019... que nós lançamos a nível nacional, a gente soltou eu fui chamada pela CBN para dar uma entrevista, ambulantes de Vitória, da Paraíba, começaram a entrar em contato para saber que projeto que era esse do sindicato. Então, com a intenção de dar sequência no trabalho, nós fizemos as visitas nos estados e nós vimos exatamente as mesmas dificuldades. Em alguns estados, não pode vender ambulante, nas feiras, uma briga desnecessária só por uma questão de falta de projeto e de negociação e entendimento entre as partes. Porque quando a pessoa fala, eu não quero um ambulante aqui, ele se esquece de um detalhe, que o ambulante ele é o consumidor final. Sim. As casas não têm só ambulantes. Quando o ambulante ele compra um produto e ele vai vender na rua, se ele vai a pé, ele paga passagem, ou se ele vai de carro, ele compra gasolina, ele compra medicamento, ele compra alimento das outras instituições que são representadas nas bases. Então, não faz sentido essa pessoa ter vindo da indústria e do comércio, empreender às cegas, ser marginalizada por falta de um projeto. Verdade. Então, esse projeto, inicialmente, nós chamamos de Eu Sou Legal, projeto Sou Legal,
Com a questão do Covid, o nosso parceiro ele não conseguiu entregar, porque a proposta era o termo de cooperação técnica, né? A equipe jurídico, contábil, de tecnologia, no êxito, divulgando os trabalhos e atendendo a base, nós conseguiríamos atender o mercado aí nas suas Esse termo de respostas. cooperação técnica era com quais órgãos? Olha, o termo de cooperação técnica foi feito com a iniciativa privada, né? Então veio, muita gente procurava o sindicato, nós conseguimos o apoio de um escritório jurídico, que é o Peleges, consultoria empresarial, que trabalha exatamente, são 4 mulheres que trabalham com a estratégia. Ela nos ajudou a firmar um termo de cooperação técnica com a Gladium Tecnologia, e na época era um banco digital chamado Atual Bank, que queria trabalhar exatamente esse mercado. Então, fruto disso, na época do Covid eu percebi que se eu colocasse muita tecnologia, eu ia gerar mais desemprego e ia causar uma situação para as empresas que não era a minha intenção. Então, quando veio a questão sanitária, né, essa questão do Covid, eu fui para as ruas à noite na Ceilândia Norte, sentar com os moradores de rua, com as pessoas que estavam vendendo nas ruas, passando as dificuldades, e compreender como que era aquela mecânica. Porque não adianta você fazer um plano aqui sem ouvir aqui. Por mais que eu caminhasse a pé, de ônibus, de bicicleta, e entrevistasse as pessoas ali no semáforo, conversasse com elas, eu precisava entender naquele momento de crise que tipo de solução que nós íamos propor na época do Covid. As pessoas estavam muito desesperadas? Desesperadas porque não podia ficar ninguém na rua, todo o comércio fechado, a questão do auxílio foi bem providencial, mas as pessoas mesmo assim se colocavam em risco. Tanto que a gente viu até o próprio presidente Bolsonaro indo no centro de Ceilândia, andando vendo lá os vendedores de espetinho. O comércio continuou. Inclusive, esse comércio, além de recepcionar todas as crises, que são os desempregos, as crises da indústria e dos próprios empresários maiores, ela recepciona também outras crises muito tristes, que é trabalho informal, trabalho escravo, trabalho infantil, o tráfico de drogas. Os próprios moradores de rua, que nem sempre são pessoas que não têm poder aquisitivo, você encontra muito advogado, pessoas que não conseguiram vencer, às vezes, uma perda de um membro, uma situação de briga familiar. Aí ele fica ali na rua vendendo a balinha, chiclete, usando droga, dormindo no chão, mas são pessoas que têm família, entendeu? Então, qual era a nossa proposta, né? Realizar estudo e pesquisa para amparar essas pessoas. Qual foi o trabalho que eu fiz junto com o grupo? Nós pedimos a compatibilização dos recursos e entregamos na Câmara Legislativa um projeto de curadoria em 2023. A gente já vinha pedindo compatibilização dos recursos via lei orgânica e lei de diretrizes orçamentárias desde 2021. Das experiências de rua, nós conseguimos fazer um trabalho no Brasil Iluminado, o primeiro que teve. E de lá para cá a gente vem pedindo exatamente que esse recurso, que o Legislativo tem a sensibilidade de compatibilizar esse recurso para uma Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, para que os ambulantes pudessem ser contemplados em que aspecto? A gente fazer uma pesquisa em todas as cidades administrativas em loco, porque o ambulante, como ele não tem... Mas por que dessa lei? Estão querendo cobrar mais imposto da gente? E o objetivo não era esse. O objetivo era abraçar esse ambulante, organizar os documentos dele, mostrar qual era o apoio do parlamento, como que era o trabalho do sindicato nos últimos 36 anos. Era um projeto de pesquisa, né? Pesquisa. Por quê? Porque se a gente não fizer pesquisa... Por que cultura e turismo? Porque você pode observar, Brasília é patrimônio tombado da Unesco. Então, normalmente, as indústrias, elas têm como eu trabalhei com a indústria, eu tenho conhecimento. Existe um patrocínio incentivado e não incentivado. Sim. Você encontra muito na cidade aquele Omblerone, da Ambev, da Cielo, eles dão aquilo não porque ele está ajudando o ambulante, está fazendo a propaganda dele. Entendi. Só que o ambulante ele pode sim ser bonificado, tanto receber patrocínio, quanto receber desconto quando compra junto, de forma coletiva. Dispersos, eles não têm muita chance, como a gente já está aí com Brasília com quantos anos? 60 aí?
Ixi, me pegou. 65? Me pegou no dia de cansaço. Também me pega, tá? Depois a gente vai pedir ajuda ali. Mas Aí, só te conta. respondendo, por que Secretaria de Cultura e Turismo? Primeiro porque nós temos ambulantes em todos os lugares. Você chega ali em frente à Catedral, na Praça dos Três Poderes, o carrinho da Que Bom. Tem muita gente trabalhando, circulando na cidade. Então, o recurso das emendas, ele é fruto de todo o nosso consumo, que vai para a Receita Federal e ele é distribuído em emendas parlamentares. Sim. Quando eu peço a compatibilização dos recursos, eu estou falando para o governo, olha, eu estou pedindo aqui 4 milhões para trabalhar 18 meses, para organizar 37 cidades satélites, que não foi uma proposta deles, a proposta do sindicato. A proposta era fruto do meu estudo, que quando fala sindicato, quem estava no sindicato? Eu e o presidente. Não tinha secretário, não tinha recurso. Mas aí, como é que foi? Não foi para frente? Não foi para frente. Porque não existe interesse. Não existe interesse. E outra, essa briga desnecessária, tem alguém que utiliza essas emendas. Então, eu não ia cair num mercado de guerra, de conflito, porque nós temos muitos amigos que estão nos outros sindicatos. Tá? Então, toda a linguagem que eu tive nos conselhos e em outros lugares é vamos trabalhar juntos, porque se você pensar... quando você falou para mim, por que Secretaria da Cultura? Recentemente, a governadora disse que não ia gastar 25 milhões de reais para fazer o aniversário de Brasília, porque ela ia destinar o recurso para a saúde. Né? Então, o projeto que eu fiz para 18 meses, ele gera 500 mil empregos diretos e indiretos, porque para organizar o ambulante na rua, a gente precisa do engenheiro, Sim. do arquiteto, da nutricionista, da contabilidade, do jurídico. Então, eu estava pedindo uma coisa, não, eu, Cristiane, era o que os ambulantes se queixavam ao longo dos anos, que os produtores de evento e as pessoas que organizam a cidade faziam os eventos e deixavam eles ali à margem daquele recurso que é também direito deles. Entende? Então, se eu tenho um recurso público que é destinado para todos, a própria categoria de vendedores ambulantes traziam só histórias de tragédia. Olha, ouvi fulano dizer isso, ouvi ciclano dizer isso, que a gente não pode ficar. E quando eu comecei o trabalho, eu tive na Secretaria de Segurança Pública, que era onde aconteciam as reuniões técnicas que eles decidiam quantos iam ficar na área externa do estádio. Ou quantos iam ficar na festa do 7 de setembro. Então, nós viemos acompanhando um trabalho ao longo dos últimos 10 anos, que tinha governo que dava 400 autorizações, cacheiros, circulantes, barraqueiros, e os governos, quando foi privatizando tudo e esse cerco foi se fechando, esses números cada dia foram diminuindo. Exemplo do que aconteceu na rodoviária, a gente teve crises no Eixão recentemente, até a área do estádio, depois que privatizaram, toda aquela categoria que trabalhava ali há mais de 50 anos, porque são famílias de ambulantes que vêm aí desde o início de Brasília, elas perderam espaço de trabalho. Aí, quando você me perguntou sobre se foi falta de interesse, nós fizemos de tudo, todos os caminhos para que legais, né, pedindo a compatibilização dos recursos via lei orgânica e lei de diretrizes orçamentárias. Nós protocolamos em todos os gabinetes dos parlamentares, nós nos reunimos com secretários, mas tem todo mundo naquela correria, que você sabe como que funciona o poder público, ainda assim continua uma demanda muito alta, um efetivo baixo, todos os órgãos. A GEFIS não tem efetivo, a Secretaria das Cidades não tem efetivo, e se houve ou não vontade política, eu me propus a fazer um trabalho político agora, ao ser convidado pelo Solidariedade. Eu não vou falar mal de políticos, porque nós estamos num círculo onde nós podemos encontrar todas as pessoas, e eu prefiro falar o que nós podemos fazer pela categoria do que falar de gente, do né? que Não ficar tem falando lógica. de pessoas. Não faz Mas muito conta sentido. pra gente, você hoje é pré-candidata pelo Solidariedade, né? Sim. E como é que tá essa experiência? Olha, eu naquela conversa de que não se eleja nunca, eu percebi que essa questão de cotas, né? Um amigo me convidou exatamente dia 4 de abril. Cristiane, vem como candidata a deputada distrital. E na véspera desse convite, uma amiga minha que tem acompanhado meu trabalho, Cristiane, vai ser política. Eu não queria exatamente porque não era essa a intenção inicial. Eu só queria entregar um projeto de valor e que essas pessoas ficassem satisfeitas, tá? E durante muito tempo eu falei para os meus amigos que eu não queria ser deputada, porque o ambulante ele não entende quando você está
não tinha condição de estar explicando para o ambulante, olha, eu tenho que fazer trabalho administrativo, que não tem dinheiro, aí eu ficava fazendo chororô. Eu vesti minha roupa de China guerreira e fui fazer o trabalho, virando noites, estudando, sendo mãe, tendo queda, né, no meu orçamento, porque enquanto ambulante, eu tinha todos os finais de semana, 3, 5 mil, 10 mil, dependendo do evento, a gente tem uma lucratividade bacana. Eu tive que parar, sangrar no meu próprio bolso. Tive muitas perdas, porque eu fui vendendo casa, eu fui vendendo carro, eu fui vendendo as minhas coisas para suprir um recurso que eu não recebi. Que ele era pedido não para manter a minha vida ou a vida da minha família, que nós temos autonomia de longa data. Sim. Mas o sindicato não tinha recurso, tá? Não tinha efetivo e não tinha apoio financeiro. Tá? Não havia repasse financeiro para que a gente fizesse o trabalho. Então, quem me convidou? Alguém do sistema falou, Cristiane, vem candidata. Então, eu aceitei. Eu falei, vou sim. Porque é uma gama gigante que tá descoberta praticamente, né? Na verdade, é o caminho da liberdade quando eu venho como candidata. É verdade. Mulher, então. Eu tô muito feliz de você vir, né, pré-candidata aí. Eu acho que a gente tem que ter mais mulheres. Mas eu queria que você deixasse para essa mulher que está nos ouvindo hoje, no Gambito da Rainha, um legado. O que você quer deixar para as próximas gerações, Cristiane? Olha, eu quero deixar para as próximas gerações uma Brasília organizada, né? Partindo daqui, dessas pessoas e falar que não necessariamente fazer política você precisa ser eleita, porque eu venho fazendo isso nos últimos 10 anos. Sim. Tá? Quando você tem vontade, que não estava no meu coração fazer, mas quando eu me vi, eu já sou uma pessoa política, né? Que demanda por alguém. Basta que você tenha iniciativa. E eu não sou a única. Nós que estamos dentro do processo político, nós vemos que tem um grupo bem envolvido em organizar pessoas. E isso é uma coisa muito de mulher. Né? Então, eu quero deixar um legado para as futuras gerações de organização, que é possível fazer política, inclusive com recursos próprios, né? Que foi o meu caso. É dolorido, mas é possível. É gratificante. Porque você, né? E é gratificante porque a palavra que o presidente usou para mim na época, que eu não queria, que é as pessoas precisam de nós. Se você pensar friamente no processo educacional, todo mundo já foi roubado em educação. Sim. Né? Então, eu percebi que apenas com o estudo que eu fiz e com o empenho nos últimos anos, eu consegui entregar alguma coisa de valor. Tá? Eu tenho um lastro muito valoroso. Mesmo que tenha sangrado em mim, também me ajudou muito a crescer como mulher, como profissional. Na questão, inclusive, de vencer coisas que é muito fácil você querer cuidar de uma pessoa boazinha. E o ambulante, por estar ali naquela dificuldade, sangrando ali todos os dias na rua, ele já se sente excluído e dolorido. E ele também não consegue compreender, muitas vezes, porque você não consegue estar em todos os lugares. Politicamente falando, eu decidi mostrar o trabalho e continuar porque... para cumprir aquilo que eu me comprometi a fazer. Né? Então, quando eu fui convidada pelo Solidariedade para vir pré-candidata a deputada distrital, eu pensei, bem, como eu fiz um trabalho político esse tempo todo com recursos próprios, agora eu vou fazer também com os meus recursos a minha campanha política, porque era até a nossa discussão lá no Quero Você Eleita, né? Se vem ou se não vem recurso. Então, o que eu quero falar para as mulheres? Que, independente de vocês saberem que existiu ou não uma pessoa lutando por vocês, eu vou falar como a gente diz no popular, né? Eu vou mostrar com as minhas ações e na pré-campanha um modelo de trabalho que não divide a sociedade mais do que ela já está dividida. Direita, esquerda, masculino, feminino, que é possível fazer um trabalho político onde todas as pessoas são congregadas sem levar prejuízo da agricultura familiar à indústria verde. O projeto fala exatamente de organização dessa base e quanto que nós geramos de receita juntos, né? Que no final das contas, quem quer saber desse número é a Receita Federal. É verdade. Ô, Cris, foi um prazer estar aqui com você. Tem que ter outro, hein? Tem muito conhecimento. Olha, muita história. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Aqui é um espaço para você, um espaço para nós. E pode ter certeza que você é uma rainha, dona da sua própria história. Estou muito feliz. Obrigada, Joyce. Eu quero agradecer não somente ao convite de hoje, onde eu pude expressar um pouco sobre a minha trajetória, mas agradecer também por você e toda a equipe que tem
nos amparado pré-candidatas, né? Você viu que tantas mulheres precisam de auxílio, não só porque elas querem fazer política, mas principalmente porque elas querem ter a garantia dos seus direitos, né? E das suas gerações que vêm por aí. Então, obrigada pelo convite. Tamo juntas. A Joia, tamo juntos, sim. Gratidão. Tchau, gente. Tchau, Até pessoal. a próxima. Até a próxima.